Alô, alô, pessoal. Hoje a gente vai assistir a entrevista com o Djoko Chemane. É um professor universitário de Moçambique. Djoko Chemane estudou no Brasil, fez uma pesquisa sobre Paulo Freire. Nessa entrevista a gente conversou um pouquinho com ele e ele falou um pouquinho sobre racismo, falou um pouquinho sobre Paulo Freire, falou sobre o animismo, que é a religião dele, da família dele. E ele vai ser um colaborador que vai escrever sobre diversos assuntos de Moçambique e da África como um todo. Vale a pena a gente assistir, vamos assistir para conhecer um pouquinho mais de Djoko Chemane. Djoko Chemane, diretamente de Moçambique, Maputo. Meu amigo Djoko Chemane. Djoko, obrigado por você ter aceitado participar da colaboração da nossa revista. A gente aqui só pode agradecer. Você é o primeiro colaborador internacional da Realizo Cultura, Panorama e Crítica. Uau! Pô. E direto de Moçambique. Então, assim, primeiramente agradecer você, né, obviamente, pela disponibilidade, né? E eu acredito que vai ser muito legal porque é Sul dialogando com Sul, né? África dialogando com a América Latina. O Exato, Djoko, você é professor da Universidade Pedagógica de Moçambique, de estudou no Maputo. Brasil, em Maputo, né? Universidade Agora é Maputo, Pedagógica de sim. Maputo. Sim, é. Estudou no Brasil, nós nos conhecemos aqui na Universidade Federal Fluminense. Sim. E, obviamente, você a coluna que você vai escrever, você vai estar versando sobre temas variados que você quiser trazer para a gente aí de Moçambique, África. Mas para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, fala um pouquinho da sua trajetória até você chegar à docência na Universidade de Maputo. Fala para a gente aí, como é que você chega, como é que você envereda para a docência na universidade? Sim, Heitor e Fabiano, eu nasci no subúrbio de Maputo, na antiga Lourenço Marques, em 1967, e eu comecei a estudar em 1974, numa escola primária lá a 20 minutos de casa. Eu caminhava assim a pé 20 minutos de casa. E eis que o meu pai consegue uma casa melhor num bairro mais urbanizado, e passamos a viver na nova casa e lá fui continuar com o meu ensino primário. E fiz o ensino primário, portanto, nessa altura o ensino primário ia até a quarta classe, que vocês chamam quarta série, né? E depois, feita a quarta classe, fui estudar numa outra escola, de uma cidade, digamos assim, satélite de Maputo, como Niterói, entre Niterói e Rio de Janeiro. Fui estudar numa escola secundária da cidade da Matola e fiz lá todo o meu ensino secundário, até nona classe, nona série nessa altura, não é? Estou a falar isso em 1966. E depois, por conta daquilo que estava a acontecer pela Revolução, fui afeto no ensino técnico no Instituto Industrial, nessa altura, Instituto Industrial de Maputo, e fui fazer o curso de Químico de Laboratório. Mas, como eu estou a dizer, foi uma coisa meio que forçada, né? Meio coerciva, porque nessa altura havia uma política de afetações, quer dizer, a pessoa fazia o ensino secundário e o governo é que afetava as pessoas no outro nível de ensino, ou levava o mesmo para a indústria, para o mercado de trabalho, dependendo, né? Daquilo que era o plano do governo, as prioridades do governo, porque nessa altura vivíamos uma experiência socialista em que tudo era planificado e também porque era um Estado novo, digamos assim, e recém-independente, que tinha quadros. Os colonos tinham, portanto, o colonizador tinha deixado aquilo que era a ex-colônia, né? E voltou e nós ficamos aqui sem quadros. Então o governo
afetava, havia aquilo que chamavam de afetações, né? Colocações, eles dirigiam, você terminava o ensino secundário e eles é que diziam, você vai para a indústria, vai enfim. Então eu fui para o Isso Instituto. era de acordo com a matéria que você se destacava, alguma coisa assim? Exato, exato, exato. Bom, eu nessa altura ainda era muito jovem, então eu tinha boas notas, inclusive em ciências, as chamadas ciências duras, né? Ciências Aham. físicas, biológicas. E então eles pensaram que eu fosse bom ou tivesse inclinação para essa área, né? Então eles levaram para o curso no industrial. Mas na verdade eu não me sentia bem lá, não achava, já percebi, não era isso que eu queria, eu preferia mesmo dados e por aí fora. Então fui ao Instituto Industrial, fiz lá o químico de laboratórios, feito o curso de laboratórios, portanto, depois de 4 anos, fui já ao mercado do trabalho quando terminei. E quando termino o ensino médio do curso de laboratório, eu consigo emprego na mais antiga e a maior universidade de Moçambique, que é a Universidade Eduardo Mondlane. E, bom, mas lá vou como técnico de laboratório, né? E nessa altura, na Universidade Eduardo Mondlane, tinha a carreira de investigador e eu vou lá como auxiliar de investigação. Entrei como investigador C. E então era auxiliar de investigação. E então eu participava na investigação, mas também preparava aulas de laboratório. E pronto. Passado mais alguns anos, eu decido refazer o meu trajeto, né? Porque eu sempre fiquei convencido que eu era para a humanidade. Eu não me sentia bem com o curso que eu tinha feito no nível médio. Então, eis que eu vou para a Universidade Pedagógica em 1996 e vou fazer lá aquilo que nós chamamos aqui de licenciatura, que é a graduação, né? Então faço lá a licenciatura, mas na verdade só termino, fecho o curso mesmo em 2003, porque eu pus-me a pesquisar para o trabalho de culminação do curso, pus-me a pesquisar sobre uma figura, inclusive foi o pai do Nacional, com o qual me apaixonei muito nas suas ideias, o seu trajeto, e demorei muito tempo a fazer esse trabalho e defendendo em 2003, né? Também é uma história muito longa que podia contar sobre esse Pai trabalho. moçambicano que você falou do. Eduardo Mondlane é o pai do nacionalismo moçambicano. Ele vai ser o líder que vai se destacar na fundação do movimento de libertação do Moçambique. Ele ser um político e ele era intelectual e, portanto, ele tinha ideias, era um pensador e eu procurei buscar as suas ideias educacionais, a sua pedagogia, o seu pensamento educacional. E não é fácil porque era um tema, uma área que a minha universidade não cultivava nessa altura, então outras prioridades de pesquisa, digamos assim, e tive muitos problemas para defender, mas acabei defendendo o CC e até hoje vivo daquilo que eu pesquisei nessa altura, né? 2 artigos e tenho feito palestras sobre isso. Bom, e depois pronto, daí sou convidado a ser professor assistente e depois de professor assistente faço mestrado na mesma universidade, né? Vou para Portugal, tentei fazer lá o doutorado, mas não tinha bolsa, como não tivesse bolsa, acabo ir para o Brasil. E aí você volta no doutor, você veio fazer o doutorado, você já estava na Universidade de Guto. Exato. Mas já passei para professor, né? Entendi, Para professor auxiliar. entendi. Sim, exato. Já passei para professor auxiliar. Diogo, a gente está vivendo no mundo agora uma onda do Black Lives Matter, né? Que é
Eu me lembro que quando você estava aqui no Brasil, a gente conversava muito e uma das conversas que a gente conversou um pouco sobre a questão do racismo e você me relatou, né, assim, que o racismo pesava muito aqui, né, ou seja, que era uma coisa realmente que incomodava e chamava atenção. E eu Uhum. não me recordo direito se a gente chegou a falar sobre a questão sobre racismo em Moçambique. Eu acho que você chegou a falar que não tinha o que tinha aqui, não tinha o que tinha, mas não era diferente daqui. Fala pra gente um pouquinho especificamente sobre você vindo de fora, né, negro, vindo de Uhum. fora de Moçambique, e como que você sentia o racismo aqui no Brasil? Como é que foi isso para você? Olha, Heitor e Fabiano, eu não tenho boa experiência não, nessa vertente do Brasil, né? Não, não, não tenho muito boas recordações nesse lado, né? Brasil é um país que eu gostei muito, muito bonito, gente muito simpática e tal. Tem muitas coisas que me agradaram, o ambiente universitário, enfim, o brasileiro é muito talentoso, mas na verdade tem coisas que me chocaram, né? Eu quando estive aí no Brasil, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu sempre que passasse dos espaços da rua, nos espaços públicos, eu não me sentia bem. Havia alguma coisa que me constrangia, que não me deixava confortável. Eu ainda não percebia porquê, né? Mas a pouco e pouco fui olhando fui olhando para aquilo que acontecia nas ruas e enfim, e fui notando, por exemplo, uma coisa, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o facto de que no Brasil a pobreza tem cor. Isso me chamou muita atenção. O zelador é negro, o varredor da rua é negro, o motorista, enfim, isso me chamou. Inclusive, a pessoa sem teto é sempre o negro. Mas e depois, outras coisas que eu vou vivenciando nas ruas, no mercado e por aí fora, é que, por exemplo, não era muito fácil eu obter uma informação na rua, por exemplo, sobre qualquer coisa que eu quisesse. Inclusive, eu posso dizer, uma vez ali na praça, é Praça 15, depois ao sair da barca, né? Sim. Eu tentei, interpelei um senhor, queria pedir uma informação, e esse senhor pôs-se a correr, né? Com Caramba. medo. Exato, yeah. E depois eram as lojas em que eu sentia uma certa hostilidade só ao tentar falar com as pessoas, inclusive com pessoas da minha cor, né? Com pessoas da minha cor. Os Aham. seguranças, você entra numa loja, enfim, é, perseguem imediatamente, pensam que você pode estar querendo surrupiar alguma coisa. E são essas coisas que eu senti. Ou seja, a pouco e pouco eu me apercebi que o racismo era muito forte no Brasil. Mais forte que em É, Portugal, inclusive? exato, exato. Yeah. Eu senti que o racismo era muito forte no Brasil. Eu já tinha estado em Portugal, já tinha estado na Alemanha, já tinha estado na Suíça, mas nunca tinha sentido uma hostilidade, uma tensão na rua, como me aconteceu no Brasil. Quer dizer, é tão tem, quer dizer, isso está no olhar, inclusive no olhar nas pessoas, no modo como as pessoas, algumas pessoas, não vou dizer todas, né? Mas já aconteceu Aham. muitas vezes isso, né? As relações são muito tensas no dia a dia para mim, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei.
não sei se é de todo o Brasil. E outra coisa é que você vai perceber que os brasileiros não sabem nada de África e não e é por isso mesmo que para eles tudo é África, portanto não há Moçambique, não há Angola, eles falam sempre África, generalizando, é tudo África. Enfim, e é bastante frustrante porque nós os moçambicanos gostamos muito dos brasileiros, já. O moçambicano gosta muito do brasileiro. Por várias razões, né? Falamos todos português, e, enfim, tivemos o mesmo colonizador, temos muitas coisas similares e tal, mas chegados aí é mesmo bastante chocante, né? A situação é muito tensa no Brasil. Eu percebi que o Brasil não só tinha muita violência física, como também tinha muita violência psicológica. É isso que eu senti, Heitor. Você falou sobre uma questão que acho que é importantíssima, né? Que é o desconhecimento que os brasileiros têm das nações africanas e da história africana, esse apagamento, né, da ancestralidade e das matrizes. Uhum. Tem, né, bastante literatura, enfim, pesquisa sobre a diáspora africana. A gente tem uma lei, né, no Brasil que obriga as escolas a implementar a história africana nos seus currículos e muita gente militando, né, por isso, inclusive com muito sofrimento, né? Eu tenho colegas e amigos e amigas, professores e professoras negras e negros nas escolas e eu percebo, né, que é sempre uma tensão, né, essa questão. E, e você falou assim que ao passo que, né, que existe uma simpatia por parte do moçambicano ao brasileiro pelo fato de, né, terem várias conexões. Uma delas, por exemplo, é falar uma língua, a mesma língua e ter sido colonizado pelo mesmo colonizador. Ou seja, a gente está falando de dois países colonizados. Como é que você vê a questão colonial, a questão a questão da colonialidade, pontos de semelhança e diferença entre Brasil e Moçambique? O que você percebe assim, que tem de parecido em relação ao espírito de colonialidade que os países têm e o que é diferente? O que você percebe que falta no Brasil e tem em Moçambique, falta em Moçambique e tem no Brasil? Se é que tem, né? Bom, é um pouco difícil falar disso, mas o que eu senti de similar é que em ambos os países existe aquilo que alguns chamam de complexo de vira-lata, né? De, bom, nós sempre valorizamos, há muita valorização do que é do Ocidente, né? Em detrimento daquilo que é nosso. É verdade que talvez o Brasil, nesse aspecto, tenha muito mais, talvez, movimento em relação a sua, talvez, a música de raiz. O samba está muito divulgado e tem muito movimento nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem muito isso, os brasileiros têm valorizam muito o que é ocidental e menos o que é propriamente seu. E outra coisa é isso, né? É a questão de que é por isso mesmo que tem muito a questão de menosprezar, por exemplo, a quem vem de África, sabendo que todos nós viemos da colonização, da experiência do colonialismo, né? Sim, e isso me parece similar, né? Me parece similar. Agora, o que é que pode ser diferente em relação a Moçambique e Brasil? O que eu sinto
é que, por exemplo, o povo brasileiro é muito mais... É que, apesar de ser uma sociedade colonizada e que viveu uma experiência mais ou menos similar à nossa, o Brasil tem uma sociedade civil mais ativa, né? Conseguimos encontrar uma franja de população no Brasil, sobretudo urbana, escolarizada, uma população mais politizada, não é? Uma população mais politizada, mais cidadã, não é? E enquanto que em Moçambique já não. Em Moçambique nós temos uma população muito passiva, inclusive no seio dos intelectuais ainda não existe a capacidade de articulação para enfrentar os problemas coletivos. Enquanto que no Brasil nós já encontramos uma população que é capaz de se articular e fazer frente aos problemas que lhes afligem. Então, são essas mais ou menos que me ocorrem neste momento, aquilo que podem ser as similaridades e as diferenças, né? Mas também nós podemos encontrar no Brasil, por exemplo, e em Moçambique, na questão das semelhanças, sempre, por exemplo, apesar de nós termos sido oprimidos, nós somos capazes também de oprimir as pessoas, aos nossos concidadãos, né? Por exemplo, a quem trabalha conosco, o empregado, ele tem sempre o espaço só reservado para ele não pode se misturar conosco. Enfim, e em Moçambique talvez ainda seja pior. Nós entre nós temos uma determinada forma de falar, uma linguagem que é o português, e depois com a empregada uma outra língua. Enfim, há todos os mecanismos aqui de distanciamento e de separação entre o empregado e o patrão, entende, né? Realmente mais semelhanças do que diferenças nesse sentido, né? Porque é país colonizado. Diogo, tem uma questão que é bastante interessante também, num dos muitos papos que a gente teve, que é sobre a religião, e que me chamou muita atenção quando você falou, que eu não conhecia, que era o animismo, que depois até vi que era muito parecido com diversas religiões que nós temos aqui, principalmente as de matriz africana, mas eu não tinha ouvido esse termo animismo. E você também tinha, eu me lembro que na ocasião você contou uma história, você me explicou um pouquinho da religião, que eu vou pedir para você falar rapidamente, mas você falou também da história da sua árvore. Conta pra gente isso aí, pessoal. Que o pessoal está te conhecendo, que você vai escrever a coluna, o pessoal tem que saber quem você é. Mas conta pra gente essa história. Primeiro, um resumo muito rápido do que seria o animismo como religião e esse simbolismo da árvore. A árvore da pessoa, né? Cada pessoa tem uma árvore, né? É assim... O animismo acredita-se que cada um de nós e cada família e cada tribo são protegidos pelos seus antepassados, pelos seus ancestrais. E sempre os nossos nomes, por exemplo, esse nome Joko, é um nome tradicional que, devido ao colonialismo, nós não usamos, mas praticamente todos nós, sobretudo no sul no sul de Moçambique, todos nós temos nomes tradicionais, quer dizer, quase todos nós. Mas nós não usamos. Mas esse nome é um nome de um antepassado e que eu acredito que esse antepassado me guarda, me protege. Mas para além de proteger a mim, tal como os outros da família protegem a nossa família. E depois tem os antepassados da tribo, os antepassados do clã. Todos esses velam pela vida do seu povo. E essa religião tem algumas práticas, como, por exemplo, o exorcismo, tem as oferendas,
há sacrifício de animais, para além de outro tipo de oferendas que eventualmente poderá se entender que os antepassados precisam. E também ela tem as rezas, as suas orações, que são dirigidas a esses antepassados, né? A esses ancestrais nossos, da família, da tribo, do clã, né? E em cada família, e isso é o que é preciso entender, Heitor, em Aham. cada família, na nossa tradição, existe uma família, uma árvore, que é o lugar que é, na verdade, aquilo que poderíamos chamar de um panteão, né? É um panteão onde vivem lá os deuses, as almas dos antepassados. É lá onde nós podemos encontrá-los. O chefe da família, ele consagra essa árvore e, 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 ou acredita-se que as almas dos antepassados podem ser encontrados lá. E quando chega o dia da cerimônia, a cerimônia familiar ou do clã é realizado por baixo dessa árvore, né? É realizado por baixo dessa árvore, e em que se invocam os nomes, inclusive, dos ancestrais, desde o mais antigo até ao mais novo, né? Há hierarquias lá, mas todos os nomes têm que ser invocados. Essa cerimônia familiar seria o quê? Desde velório a casamento? Quais seriam as cerimônias familiares? Pois, não, essa cerimônia a que me refiro é uma cerimônia de adoração aos deuses, né? Esses Entendi. antepassados. E essa adoração é feita por baixo de uma árvore que é uma árvore familiar, não é? Que é uma árvore que foi consagrada para que ela sirva de lugar de comunicação com os antepassados. Essa comunicação é feita através de uma bebida, por exemplo, que se põe no chão e invoca-se os antepassados. Pode-se pôr também farinhas, qualquer coisa assim, como oferenda aos antepassados, e à medida que se vai rezando, vai se invocando a eles, vai se pedindo proteção, sorte, enfim. É isso, mais ou menos, que eu sei. Essa cerimônia familiar, ela acontece com qual recorrência? Uma vez por ano? Uma É, é, vez assim- por mês? é assim, eu, por exemplo, quando eu nasci, né, recordo nessa altura, naquela altura essas cerimônias eram anuais, mas Aham. uma coisa que eu devo dizer é que essa religião está sendo abandonada, como é que é? Ah, As pessoas fingem que não praticam. As pessoas não escondem que praticam. E por isso mesmo, hoje em dia, sobretudo para as pessoas que vivem nas cidades, não é muito frequente fazer essas cerimônias. Não é muito frequente fazer essas cerimônias. E por isso mesmo que muito hoje passou, por exemplo, para o cristianismo, não é? Para o Entendi. catolicismo, enfim. Por quê? Por conta mesmo da colonização, né? Que essa religião é inferior, é uma superstição, enfim. E as pessoas foram se afastando dessa religião. E por isso mesmo que essas cerimônias já não acontecem com tanta regularidade e frequência como acontecia, por exemplo, no passado, né? É, Entendi. exato. As pessoas têm a tendência de abraçar as religiões ocidentais, inclusive ela faz uma síntese, uma mistura entre algumas práticas do cristianismo e
das religiões, da religião de tradição africana, que é o Zione. Essa religião, segundo as últimas estatísticas, é praticada por cerca de 15% da população, não é? Mas essa que conserva assim de forma sistemática e aberta essa nossa africanidade, não é? Yeah. Joko, um outro teminha também para a gente tá caminhando já para a última pergunta quase, mas fala um pouquinho também do Mutumbela Gogo, que foi outro papo que a gente teve também, que é um grupo de teatro muito conhecido aí de Moçambique. Eu tive a oportunidade de assistir o Mutumbela Gogo aqui no Rio de Janeiro, uma peça Uhum, chamada Os Meninos de Ninguém. Mas uhum. me chamou a atenção a história do Mutumbela, e depois a gente falou um pouquinho sobre isso, que tinha uma padaria, não é isso? Eles Sim. trabalhavam numa padaria, é uma padaria conhecida, né, famosa, em É, Maputo. é Fala pra gente, essa resume a história deles aí pra gente rapidinho, só para o pessoal conhecer. o olha, eu não, na verdade não conheço, não poderia dizer que conheço muito bem a história do Mutumbela Gogo, mas sei que Mutumbela Gogo é um grupo de teatro o que nasceu também logo após a independência, com uma senhora chamada Maria Soeiro. Isso. E, e essa senhora, para um país com dificuldades, em que é difícil viver-se de teatro, foi uma grande heroína. Por quê? Porque ela conseguiu manter um grupo por mais de 30 anos, hein? Me parece. Tem aquele grupo tem mais de 30 anos, 40, inclusive. Eu penso que deve ter por aí já quase 40 anos. E então foi um dos primeiros grupos depois da independência e conseguiu se manter. E o que é mais surpreendente ainda é que é um grupo que conseguiu manter também a qualidade, não é? Porque depois surgiram muitos outros grupos que, na minha opinião, deixaram muito a desejar do ponto de vista de qualidade. Muito Bela Gogo depois teve a particularidade de ter encenado várias peças e depois com colaboração com atores não só próprios, aqueles de fundadores, mas também tiveram colaboradores internacionais, como Henning Mankell, por exemplo, que foi um dramaturgo isso é que me impressiona e que eu me lembro do Mutumbela Gogo, né? E eu me lembro E, que você falou que o Mutumbela Gogo era um canto de carnaval, né? exato, sim. Mutumbela Gogo portanto, Mutumbela Gogo era o canto do carnaval que se fazia aqui em Maputo no passado, né? Quando ainda tínhamos um carnaval próprio de Moçambique com características próprias mesmo. E Uhum. então, quando passavam os foliões na rua, né? Nós cantávamos Amtumbela Gogo, Amtumbela. Então, então Mutumbela Gogo nasce daí, né? Desse canto do carnaval, né? Uhum. Sim. Diogo, para a gente poder encerrar aqui, que acho que já deu para dar uma boa palhinha para o pessoal te conhecer e acho que a coluna que você vai trazer vai ser muito bacana. Fala muito rapidamente, você aqui no Brasil, você pesquisou o Paulo Freire, né? Porque Uhum. você trabalha com Paulo Freire em África, né? Na verdade, acho que você fez uma pesquisa tratando de Paulo Freire em África, né? Você Exato. veio aqui pesquisar, mas trazendo essa experiência de Paulo Freire em África. Achei legal você falar brevemente, porque aí, para a gente fechar, você fala um pouquinho da sua pesquisa Paulo Freire em África e já aponta para a gente aí como é que você vai abrir sua coluna, que você está pensando, qual vai ser o seu primeiro artigo, o que você está pensando em apresentar para a gente aí, na abertura da coluna. Ótimo. Eu vim ao Brasil e pesquisei sobre Paulo Freire
porque eu notei que o Paulo Freire que esteve em África ainda não tenha sido suficientemente explorado, sobretudo na sua vertente de ideias, de pressupostos filosóficos, pedagógicos, porque nos estudos de Paulo Freire tinham sido mais explorados, aliás, a experiência de Paulo Freire tinha sido mais explorada na vertente do método que ele usou e tal, e não tinha sido estudado a questão das suas ideias e tal. Então eu pensei e pesquisei esse Paulo Freire que trabalhou em África. Portanto, o Paulo Freire das cartas a Guiné-Bissau, enfim. E, e então eu tentei trabalhar o Paulo Freire buscando o que ele pensou em relação em relação ao que tinha sido o colonialismo e o que foi, o que poderia ser, o que foi a descolonização. Então é esta questão que eu tentei buscar nas ideias do Paulo Freire. E foi bastante interessante para mim, porque depois notei que o Paulo Freire tinha dialogado com uma coisa que eu não sabia, que me deparei com ela no processo da pesquisa, né? É que o Paulo Freire tinha dialogado com muitos africanos, intelectuais africanos, como Jules Nyerere, o Amílcar Cabral, o Samora Machel. Essa pesquisa me abriu outros horizontes em relação ao pensamento africano. Então é isso, que em relação no Brasil, ou ainda daquilo que eu testemunhei da Revolução em Moçambique, portanto, em 1974. Era isso que eu estava a tentar propor. Maravilha. Joko, muito obrigado. Tenho certeza que todo mês a gente vai ter um artigo, né, um material que você vai apresentar para a gente que vai chamar a curiosidade de muita gente. Uhum. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade. Eu estou assim, ansioso e curioso para ler o que você vai mandar para a gente aí, tá? Ótimo, obrigado. Está definindo ainda, a gente ainda vai definir o dia do mês que a sua coluna vai sair, todo mês, né? Yeah. Mas assim que a gente definir, a gente começa a divulgar, tá? Ótimo. Eu agradeço aí a disponibilidade, deixar você descansar, porque aí em Moçambique já são mais de 10 horas da noite. Aqui está de tarde, mas aí já é de noite. Ok. Muito obrigado, tá bom, Heitor. Muito obrigado, Fabiano aí. Obrigado. Tá? Abração. Valeu. Obrigado. Valeu.